Olá! Nos vídeos anteriores aqui no canal, nós temos feito um estudo sobre a natureza e a modalidade dos signos, que é basicamente uma maneira de classificá-los. Quanto ao elemento, que na notação ocidental nós temos 4, fogo, água, terra e ar, de modo que temos 3 signos para cada elemento, e as chamadas modalidades, que é a maneira como cada signo modula e expressa a sua própria identidade. Os cardinais, fixos e mutáveis, tendo aí então 4 signos para cada uma dessas 3 classificações, as chamadas quadruplicidades e triplicidades, que basicamente é uma maneira de segregar e analisar os signos. Da mesma forma que na gramática a gente tem ali ferramentas para classificar as palavras, aqui na linguagem astrológica é a mesma coisa. E o estudo dessas estruturas nos ajuda a compreender melhor um pouquinho o zodíaco. E hoje, então, nós vamos estudar os chamados signos cardinais. Entender um pouquinho como eles funcionam e como eles podem nos ajudar a usá-los na nossa análise astrológica. Eu me chamo Paulo, eu sou astrólogo e tarólogo aqui no canal, psicólogo de formação, e você está no canal Rota Dentro. Recentemente nós entramos na temporada canceriana. Inclusive temos um vídeo postado semana passada, feito pelo Igor, em que ele fala com mais profundidade sobre este signo. E temos também inclusive um vídeo anterior a esse que fala sobre a entrada no solstício de inverno, apresentando inclusive um ritual, que é esse momento iniciatório em que nós iniciamos uma nova estação. De forma que então hoje nós falamos sobre estes signos cardinais, sob o qual inclusive o próprio signo de Câncer faz parte, junto com Capricórnio, junto com Libra e junto com Áries, tendo então um representante para cada elemento. Mas o conhecimento astrológico ele não foi fundado e instaurado por um único autor. Ele foi sendo compilado durante um tempo, evoluindo de certa forma com os próprios conhecimentos herméticos e através da observação da natureza e da observação do quanto movimentos e eventos na nossa realidade são cíclicos. Tanto num ponto de vista macro, num ponto de vista mais global e coletivo, quanto micro, a nossa própria experiência de vida. E do quanto que esses episódios, que se repetem às vezes, tendo um mesmo núcleo, mas com roupagens diferentes, eles se repetem e muitas vezes podem funcionar como marcadores, quando nós estamos atentos aos seus significados. Perspectiva essa que já apareceu em outras formas de conhecimento, com outras caras e outros nomes, como o Eterno Retorno, e os próprios historiadores não nos cansam de alertar que é importante nós conhecermos o nosso passado para que ele não se repita no futuro. Então, nós seguimos nesse movimento espiralado. Espiralado por quê e não redondo? Porque, como somos seres conscientes e capazes de cocriar, nós somos capazes de evoluir e de fazer diferente. Então, ao invés de voltar no mesmo ponto, é possível subir um pouquinho e nós vamos subindo nessa espiral. O zodíaco, então, pode ser visto como uma espécie de ponto inicial dessa espiral, uma espécie de paleta de cores fundamental da qual a realidade é feita. Lembrando que, apesar de hoje a astrologia e o zodíaco ter essa perspectiva muito psicológica de observação de estados internos, ele fala da nossa realidade como um todo, não apenas daquilo que acontece dentro da gente. Sendo o zodíaco, então, um protótipo primeiro do que imaginamos e construímos social e culturalmente quando pensamos sobre este ponto de origem, os signos cardinais funcionam, então, como sinalizadores de quando ingressamos em um novo processo dentro de um círculo contido em infinitos círculos. Por isso, eles são os grandes iniciadores do zodíaco, com Áries iniciando a roda no hemisfério norte, que é de onde surge esse estudo da astrologia ocidental, iniciando a primavera, depois Câncer, o verão,
Libra, o outono, e Capricórnio, o inverno. Aqui para nós, as estações, claro, são invertidas. Áries carrega o princípio iniciador e abridor de alas da perspectiva cardinal, junto com o elemento fogo, que é um elemento masculino, seco e impositivo. São energias que são irmãs, que estão em casa. Então, esse potencial manifesto, ele carrega a possibilidade de dar ao parto à própria primavera e ao próprio início de um novo ciclo. Por isso também a fama dos arianos, ou da natureza ariana, vamos falar assim, de poder ser intempestivo e talvez até um pouco marcial demais. O signo de Câncer, ele mistura essa perspectiva de tomar frente junto com o elemento água, que é o reflexo do nosso campo, do nosso mundo emocional. Pode parecer um pouco contraditório, porque no imaginário coletivo, Câncer está muito relacionado com esse se fechar, com essa introspecção, com essa sensibilidade. E como que isso funciona dentro dessa visão? A ideia aqui é a de iniciativa, não apenas de fazer acontecer externamente, como em Áries, mas uma iniciativa e um investimento na economia dos sentidos. Existe um impulso em sentir e se deixar ser afetado. A investidura cardinal na água constrói o signo que é a ferramenta da linguagem astrológica que nos ensina a empatia. Já Libra é usar toda essa capacidade de investidura utilizando-se da chave do elemento ar para conhecer, para entender, para lidar e se relacionar com o outro. É o nosso interesse em se relacionar que se desenvolve na medida em que utilizamos nossa inteligência para realizar trocas. O ar é um elemento quente e úmido, que tem a melhor capacidade de difusão, consegue se infiltrar em todos os espaços. Esse princípio libriano sempre me lembra os agentes secretos dos filmes de Hollywood, com boa capacidade interrelacional, muito sedutores e utilizando-se de diferentes roupagens para conseguir o que eles querem e para lidar com as pessoas. E por fim, Capricórnio carrega a iniciativa para dentro do elemento terra com o objetivo de subir com muita responsabilidade, muito empenho e muito cansaço as metas e os nossos objetivos maiores. Sendo o signo que está associado a esse olhar para objetivos a serem alcançados, a essa perspectiva de responsabilidade, mas também de cansaço decorrente da ambição, aqui a ideia é a daquele provérbio oriental que diz: a jornada de 1000 milhas começa com um único passo. E sendo a Terra o elemento da estabilidade, esse primeiro passo pode ser bem oneroso e cabe a Capricórnio começá-lo nesse elemento. Capricórnio é o planeta que é o trono de Saturno, é onde esse planeta encontra seu domicílio, o planeta que fala sobre a restrição, sobre a dificuldade, sobre a estrutura, sobre um aspecto mais senhoril. Mas é também o signo em que nós temos a exaltação do planeta Marte, o guerreiro e a ação. E a união dessas duas coisas nos faz ter perspectiva e ambição, mas com dor nas costas, com o cansaço, que é algo bastante também bastante popular, né, que as pessoas têm de concepção desse signo. Lembrando que, inclusive, se você está gostando do conteúdo do canal, lembra de curtir, compartilhar, comentar, dar aquela reforçada, para a gente continuar fazendo, né, com bastante Marte e Júpiter e com menos Saturno. Mas, de toda forma, os signos cardinais têm, dessa forma, grande facilidade para começar empreendimentos em todas as esferas da nossa vida, desde as mais materiais até os nossos movimentos mais internos. É possível observar na análise de nossos mapas a configuração de como esse princípio cardinal se manifesta, se temos ele em excesso, se temos ele em falta, como iniciamos, a maneira como iniciamos os projetos em nossas vidas e se de fato tendemos a terminá-los ou se ficamos viciados em sempre começar algo novo. Voltando ao conceito de movimento cíclico falado no início do vídeo, os signos cardinais têm seu princípio motor de avanço balizado pela disciplina,
pela resistência e pelo aperfeiçoamento. Por isso que eles são sempre seguidos na roda zodiacal pelos signos fixos, que vão assentar aquilo que foi iniciado. Signos fixos que já foram estudados em um vídeo anterior aqui no canal. De forma que, então, nesse pêndulo da nossa realidade, em que vamos seguindo essas espirais, o que eles nos trazem de perspectiva é a gente ficar de olho de quando a gente pode pender demais para um lado, a ficar deslumbrados em iniciar coisas novas e, de fato, nunca compensamos pelo outro lado e terminamos aquilo que iniciamos. Por hoje é isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo.